Fala pessoal, tudo bem? O nosso conteúdo de hoje eu vou começar com uma pergunta. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que ia começar a academia na segunda-feira, mas quando chega a segunda-feira, o sofá parece ter um imã gigante? Ou quantas vezes você disse só mais 5 minutinhos e continuou rolando o fio do celular quando poderia estar dormindo, trabalhando, estudando, fazendo algo que fosse de fato mudar a sua vida? A verdade é que nós passamos a vida tentando mudar. Fazemos listas de resoluções de final de ano ou de começo de ano, compramos agendas, prometemos que vamos comer melhor, estudar mais, nos irritar menos e na maior parte das vezes a gente falha. E o que a sociedade, ou a gente mesmo começa a ter como parâmetro é que a gente é preguiçoso, que a gente não tem força de vontade, que a gente não tem disciplina. Mas se eu te disser que a culpa não é do seu caráter? E se eu te contar que essa dificuldade brutal de mudar não é defeito seu, mas sim do seu cérebro, que está fazendo exatamente aquilo para aquele qual foi projetado ao longo de milhões de anos de evolução? Quer saber mais? Continue comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Joaquim Costa e seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um conteúdo do nosso canal Neuroânima. O assunto de hoje a gente vai começar falando sobre a anatomia da preguiça. A gente vai começar a entender, na verdade, e eu vou te mostrar nesse vídeo o que acontece na sua cabeça quando você tenta criar um hábito novo e por que é tão difícil depender da motivação, porque a motivação para esse tipo de mudança é a pior estratégia que você pode escolher. A verdade nua e crua é que na neurociência o seu cérebro odeia mudanças. Todo o seu sistema nervoso gasta muito energia. Mudar um padrão gasta muito bateria. E o principal objetivo do seu cérebro não é gastar energia, pelo contrário, é economizar energia. Mas vamos lá, vamos começar a nossa reflexão, a nossa aula, o nosso conteúdo de hoje, olhando para você mesmo. Aqui, a gente se vendo aqui exatamente nesse momento, tentando mudar, tentando fazer alguma coisa, e a gente não consegue. Não consegue. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa descer uma camada aqui, como eu brinco aqui, a gente precisa olhar por debaixo do capô do seu cérebro, por debaixo do capô da sua mente. Abrir uma tampinha, e é o que a gente vai fazer. Quando eu falo aqui de anatomia da preguiça, não vamos falar como nós fizemos no primeiro conteúdo, descemos o nível de anatomia um pouco mais profundo, né? Um pouco mais técnico para entender como é que funciona do ponto de vista de caminhos neuronais, assim por diante, onde a gente vai ser muito mais prático. Esse principalmente é o objetivo. Quando a gente vai descer aqui, abrir o capô do seu cérebro aqui, é para entender um pouco mais de como é que a gente funciona. Bom, como eu disse aqui, o cérebro da gente, apesar de ser um órgão que tem, em relação à massa do nosso corpo, muito pouco representatividade, ou seja, ele passa aí perto de 2% do peso do corpo, tá? Ele gasta 20% de toda a energia que o seu corpo gasta para viver. 20% toda a glicose, oxigênio que você ingere, ele gasta, porque é uma máquina realmente incrível, mas tem um custo de manutenção altíssimo. E por isso ele tem na sua biologia, na sua composição, nas suas estruturas, uma enorme necessidade de poupar energia. E como é que ele faz isso, na verdade? Como é que ele poupa energia? A gente olhou de novo lá no nosso primeiro conteúdo, né, dividiu o cérebro em algumas partes, e a gente tem grandes departamentos, grandes estruturas que moldam nossos comportamentos, reações e a forma pela qual a gente reage com o mundo, tá? E aqui na frente, se você colocar a mão aqui na sua testa, tá? Tem uma grande região que a gente chama de córtex pré-frontal, tá bom? Córtex pré-frontal que nós vimos também rapidamente lá no primeiro conteúdo. Pense no seu córtex pré-frontal como se fosse um CEO de uma empresa, ou da sua empresa.
da empresa que é a sua vida, tá? O grande diretor, o que toma as principais decisões, as decisões executivas da sua empresa. Tanto que a gente diz, que ali no córtex pré-frontal estão as funções executivas do seu cérebro. O fato é que ele é brilhante, tá? Ele planeja o futuro, ele pensa a longo prazo e tem capacidade de tomar decisões difíceis. A gente vai depois lá na frente fazer um conteúdo só sobre decisões. Como é que a gente formula decisões, o que a gente leva para poder tomar a decisão. Mas não é o foco desse conteúdo de hoje, tá? O foco é falar aqui da mudança de hábito de fato. Foi você, através do seu córtex pré-frontal, que decidiu lá que dia 31 de dezembro ia ler mais livro, ia emagrecer, ia para academia, enfim, você decidiu um monte de coisa. O problema é que seu córtex pré-frontal, tá? Ele descarrega muito rapidamente. Pense como se fosse uma bateria de seu celular aqui, processando tudo muito rapidamente, vendo vídeo, jogos e tal. Ele vai consumindo muita energia, não é? E vai descarregando essa bateria. E quando descarrega, ele fica exausto. Quando você cansa e você não consegue tomar decisões, ele meio que desliga, tá? Sabe aquele dia que você tem um dia muito intenso, precisa tomar uma série de decisões, fazer um monte de coisa nova, chega no final do dia você está exausto. Aí alguém pergunta, o que você quer para jantar? Você fala, qualquer coisa, você não quer mais escolher mais nada? Você não quer mais tomar a decisão? É isso. Você fez um grande exercício dessa parte do seu cérebro e você, entre aspas, cansou. Então ele não quer mais tomar a decisão, ele quer delegar aí para que alguém tome essa decisão por ele. Só que de uma maneira prática no nosso dia a dia, como é que ele faz isso, tá? Ele busca automatizar diversos processos que são repetitivos e é assim que a gente cria o hábito. Lembra que eu falei lá atrás que a gente recebe impulsos, a gente interpreta impulsos e manda respostas que geram comportamentos? Isso, quando acontece de maneira repetitiva, a gente cria lá no nosso cérebro o que a gente chama de caminho neuronal. E esse caminho neuronal é parte do processo de automação de nossos comportamentos e, portanto, também de nossos hábitos, tá? Mas tem uma segunda estrutura lá, que a gente chama de gânglios da base, e fica numa região mais interior do seu cérebro, assim, se dá para ver o mouse, eu devia ter aumentado o mouse aqui, né? Mas essa região que está mais iluminada aqui, talvez a gente não consiga ver o mouse, mas é bem... Vou trocar, inclusive, aqui, dá para ver melhor aqui. Ah, não, antes de falar nisso aqui, eu estava falando exatamente isso aqui, né? Ou seja, eu vou criando sinapses, lembra que isso aqui é uma representação que a gente fez no conteúdo anterior, sobre a anatomia da escolha, e a gente falou aqui desse processo que é a sinapse. Eu vou repetindo, e vou criando um caminho neuronal. E eu tenho aqui essa outra estrutura aqui, tá? Que são os nossos gânglios da base. Ele é como se fosse o piloto automático do nosso cérebro, tá? Ele não pensa no futuro, ele não faz julgamento moral, portanto ele gasta muito pouco energia para poder funcionar. E tudo aquilo que a gente repete várias vezes, a gente transforma num padrão automático através desse caminho neuronal, tá? Essa região do córtex ali, ela está bem perto, como vocês podem ver aqui, que a gente também viu lá na outra região, de uma outra região que a gente chama de sistema límbico, né, que carrega um pouco de emoção, e a gente vai falar de novo lá na frente sobre emoções, tá? Mas aqui é a grande sacada, porque o motivo da sua preguiça, vamos dizer assim, tá? É que toda vez que você tenta criar um novo hábito, e você vai forçar, portanto, o gerente, aqui o diretor do seu cérebro, que é esse córtex pré-frontal, a trabalhar. E o que ele faz, na verdade? Você precisa pensar conscientemente, eu preciso calçar o tênis, acordar cedo, começa a tomar uma série de decisões, né, que não fazem parte do seu hábito. Por isso, para o seu cérebro, ele está gastando muita energia, ele está desperdiçando energia, então ele tenta automatizar esses processos, tá bom? Tá claro? Aí ele começa a mandar alguns sinais de desconforto para você, quando você começa a criar esses novos hábitos, tá? Porque a gente não percebe, mas são sinais de desconforto que tendem a te jogar para os hábitos que tendem também, consequentemente, a economizar energia. Em vez de ir para academia, por que não sofá? A gente vai falar depois como é que a gente procura hackear esse sistema aqui, tá? Para criar novos hábitos. Portanto, o mais importante não é somente preguiça, não é falta de caráter, não é falta de força de vontade, não é falta de personalidade, é uma otimização biológica.
É o seu cérebro tentando te levar para um outro hábito que já foi desenvolvido para aquela rotina da manhã, por exemplo. Quando você acorda, você já desenvolveu uma rotina do que você precisa fazer. Tomar banho, escovar os dentes, tomar café da manhã. Então, quando você sai daquela rotina, a tendência natural do seu sistema nervoso e, portanto, do seu processamento é te jogar lá para aquela rotina, tá bom? De novo, não é só a falta de força de vontade. É o seu sistema nervoso entendendo que você está fugindo de uma rotina e ele quer te jogar para lá porque lá ele foi construído ao longo das repetições para que você fosse jogado para lá. Beleza? Mas existe um outro aspecto importante que a gente começa a falar, que é o da motivação. Eu preciso criar motivação para mudar meu hábito. Esse é uma outra, vou chamar aqui de a mentira da motivação, tá? A gente funciona, tá? E tem um livro que chama A Força do Hábito, do Charles, não sei se fala Duhigg, Charles Duhigg. Você colocar lá o Poder do Hábito, perdão, eu lembro que eu me refiro ao Poder do Hábito, e através de diversas pesquisas aqui, própria neurociência atrás, o que nos faz, o que nos motiva, o que faz a gente ter o gatilho para começar aquele determinado comportamento, o autor chama lá de o loop do hábito. O que é o loop do hábito, fundamentalmente? O loop do hábito, essa outra figura aqui, tenta dizer exatamente isso aqui. Como é que a gente dispara um comportamento? A gente dispara um comportamento porque a gente tem um gatilho, a gente vai falar um pouco mais desse gatilho, tá? A gente tem um gatilho, e o gatilho, já para dar o exemplo do gatilho aqui, pode ser uma imagem, você vê um doce, por exemplo, dá vontade de comer o doce. Essa imagem do doce é o gatilho que dispara a rotina, que é comer o doce, e que o que você faz, na verdade, entre o gatilho e a rotina é buscar a recompensa. É isso que fundamentalmente faz. Então, quando você tem um gatilho e dispara a rotina, que é comer o doce, você está de olho na recompensa. Por isso é que o hábito é construído. Você está de olho na recompensa. Guarda isso. Você está de olho na recompensa. Para qualquer hábito. E é quando a gente fala hábito aqui, hábito é uma palavra geral, a gente tende a linkar a palavra hábito aos bons hábitos, mas os vícios nada mais são do que hábitos também, só que causam prejuízo à sua saúde, ao seu bem-estar, à sua saúde mental, tá? Mas é um hábito em última análise. Então você tem um gatilho, né, que leva você a enxergar a recompensa e aí você dispara uma rotina para atingir aquela recompensa. Perfeito? Tem um outro livro também que é bem legal, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é do Daniel Kahneman. E a gente vai falar desse livro também lá na frente, quando a gente fala dos sistemas, como é que a gente tem facilidade em perceber algumas situações, porque ele divide como se tivesse dois sistemas ali trabalhando, tá? Um que é muito rápido e ele é expert em perceber certas variações do ambiente, e um que é mais lento, que requer um pouco mais de processamento para buscar respostas para aqueles impulsos que você recebe, tá? E a gente vai falar depois mais profundamente. Mas o mais importante aqui é que primeiro vem um gatilho, quer dizer, é a deixa, né? É a deixa. É o que vai ligar o piloto automático. E como eu falei, pode ser um horário, um lugar, uma emoção. O plim, sabe quando você ouve aquela mensagenzinha do seu celular ali que fala plim, ou WhatsApp, ou Instagram, não sei o que é. Aquilo avisa seu cérebro. Ei, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aquele gatilho dispara o seu modo automático, né? O exemplo do celular, por exemplo, eu tenho que pegar o celular e ler, que é o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out, é medo de ficar de fora. Então, dispara o gatilho, que é aquele sonzinho do seu celular, dispara, o seu modo automático. Nesse caso aqui, que é lá, abrir o celular, ver a mensagem, ou ver o que foi postado no Instagram, com a recompensa de agora eu estou informado, né? Sem tratar aqui de comportamentos de ansiedade e tudo mais. Que é a rotina. A rotina é o comportamento em si, tá? Você tem o gatilho, a rotina, por exemplo, aqui, é o ato de pegar o celular e desbloquear a sua tela, para abrir o Instagram, o WhatsApp, para ver o que está acontecendo ali, tá? Você não pensa para fazer isso, porque todo o seu sistema nervoso ligou ao modo automático,
seu dedo sabe a coreografia, você sabe tudo o que tem que fazer. Né? Você não pensa nem para digitar senha, se tiver senha, ou desenhar aquele negocinho ali. É um processo absolutamente automatizado, como é para dirigir. Quando você começa a dirigir, parece que é hiper complexo, mas daqui a pouco está tudo hiper automatizado, tá? E aí vem o santo graal do seu cérebro, que é a recompensa. É a curtida da foto, é o vídeo engraçado do WhatsApp, é a satisfação de comer aquele doce que dá aquele banho de dopamina na sua mente, tá? É a recompensa, é o prazer misturado com a endorfina ali em caso, né, em outros casos também, mas enfim, você tem o banho dopamínico porque o que gera o banho dopamínico é a recompensa. Então você está de olho na recompensa. E aí você fala para o seu cérebro, fala entre aspas, né? Você cria essa rotina no seu cérebro falando, isso é muito legal. A próxima vez que eu tiver esse gatilho, eu quero ter esse mesmo comportamento. Guarda esse, quando eu falei do caminho neuronal lá, guarda esse caminho aqui, que eu quero rapidamente reagir quando tiver esse gatilho. Percebe que nesse momento, quanto mais você repetir isso, você está criando um hábito. Cada vez que você recebe aquele gatilho, aquela rotina, que é o seu comportamento propriamente dito, vai disparar automaticamente essa rotina, porque você já entende que depois dessa rotina virá a recompensa. Perfeito? E aí que é fantástico, porque quando a gente está muito acostumado a falar de dopamina no senso geral, e aqui tem a parte realmente fascinante da neurociência, porque a gente acha que a dopamina é só o hormônio do prazer, mas não é. A dopamina também é a molécula que busca a antecipação do prazer. O cérebro da gente, ele já começa a disparar um pico dopamínico, ou um pico de dopamina, antes de você comer o doce. Basta você olhar para o doce, que a promessa da recompensa já te faz agir. Não é a recompensa assim, não é só comer o doce, tá? Basta olhar para o doce, ou seja, o gatilho visual de olhar para aquele doce, aquela comida que você gosta, dispara um pico de dopamina, que é a promessa da recompensa. E essa promessa da recompensa é que faz você adotar aquela rotina, adotar aquele comportamento. Então você percebe que não tem nada de motivação nesse processo que eu estou descrevendo aqui. É um processo de gatilhos, rotinas e recompensa. E é assim que a gente constrói hábitos. Então você presta muito atenção, porque aqui de fato mora uma mentira importante aqui que você precisa se motivar, você precisa entender esse processo em última análise, porque a a motivação é uma emoção passageira. Ela vem do sistema límbico, a gente depois vai se aprofundar mais, mas ela está ligada a uma emoção que o seu cérebro gerencia ali, que são como, sei lá, um dia que chove, ou que faz sol, que muda o seu humor, não sei o quê. Acordar às 6 da manhã, por exemplo, ir para academia, além de gastar energia, já é vamos chamar aqui de loucura biológica para o seu cérebro, né? Que ele quer entrar no automático o mais rápido possível. Você não vai ter essa vontade, você não vai ter motivação por isso, porque você não tem um gatilho na sua cabeça construído que vai levar para uma rotina, que vai levar para uma recompensa. Não tem, pelo contrário. Você tem um gatilho que vai te levar para outra rotina, por um outro tipo de recompensa. Perfeito? Então, pessoas que têm hábitos fortes, daí para academia e assim por diante, não são só pessoas motivadas, são pessoas que conseguiram automatizar uma rotina e não fica debatendo ali mentalmente o que precisa fazer, o que vai ou o que não vai fazer. O gatilho dispara, pode ser o alarme do relógio, do celular ali, dispara de manhã, a rotina acontece, né? Porque ele já, preciso pôr minha roupa, pôr meu tênis e tal, e a recompensa vem depois, que é a endorfina do treino, tá? Você treinou lá, fez atividade física, aquilo gera endorfina, mas você já automatizou todo o seu processo de vontade. Porque se você depender só da sua vontade, você vai falhar. Se você depender da sua motivação, você vai falhar. Você precisa dessa engenharia. Você precisa criar gatilhos, rotinas e recompensas para que esse hábito novo seja construído. Então, não é preguiça. É fundamentalmente o que acontece, tá bom? Mas entendendo aqui esse processo, a gente depois mandem perguntas, comentários e dúvidas se tiverem, porque a gente tem o maior prazer em responder, tá?
Mas passado esse processo aqui da nossa fisiologia cerebral, de gatilhos, de rotinas, de recompensas, desse processo de automatização do nosso cérebro, que é hiper necessário, né? Como eu disse lá no nosso conteúdo, você não precisa entrar um leão na sala, não dá para você ficar pensando o que você vai fazer. Você tem que ter processos automatizados que te levem a ter um comportamento instantâneo, tá? Assim é para dirigir, para tantos outros processos automatizados. E a gente precisa criar processos automatizados. Isso aqui não é um vilão do cérebro, é uma necessidade. A gente não ia dar conta de processar 24 horas por dia, de maneira consciente, todos os estímulos que a gente recebe do mundo externo, tá bom? Então é necessário. A gente só precisa entender que eles moldam o nosso comportamento. Se a gente quer mudar um comportamento, a gente precisa entender esse processamento para que a gente possa reprocessar esses gatilhos, tá? Mas a gente passou aqui nos nossos últimos minutos aqui, falando sobre, de novo aqui, anatomia, neurociência, mas acho que é importante agora falar um pouco da parte ânima do nosso canal, né? Crenças, valores, no que a gente acredita, porque isso atinge fundamentalmente nossos gatilhos e as nossas rotinas e, consequentemente, no que a gente busca de recompensa, tá? E sabe por que a maior parte das pessoas falha de maneira grandiosa quando a gente tenta instalar essa nova rotina, mesmo sabendo tudo isso aqui? Parece que agora que a gente sabe como funciona é mais fácil, mesmo sabendo tudo sobre neurociência, sobre neuroanatomia, sobre fisiologia, porque a gente tenta mudar sem mudar naquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Tá? Vou repetir porque é importante. A gente pode conhecer os processos, gatilhos, rotinas e comportamentos, e a gente tenta mudar, mas a gente não muda a nossa crença. Aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo, a gente não muda. E quando a gente não muda isso, o nosso córtex pré-frontal gasta mais energia ainda, porque ele está... como é que eu diria para você? Você está tentando ser aquilo que você não é. A gente trabalha o tempo todo, aquele CEO que eu falei para você, aquele gerente, aquele diretor, que é o nosso córtex pré-frontal, ele trabalha o tempo todo tentando manter coerência com as nossas crenças mais profundas, com aquilo que acredita. Por isso que a gente não consegue agir de uma forma que a gente não acredita, né? Você não consegue roubar, por exemplo, porque você tem um valor lá atrás que é muito interior, é muito difícil de você mudar. Então você não consegue agir daquela forma. E aí serve para tudo. Quando você tem crenças dentro de você, o seu cérebro acha aquilo incoerente com a sua crença pessoal. Então precisa trabalhar um pouco na crença. É isso que eu quero dizer para você. E aí tem um outro livro bem legal que chama Hábitos Atômicos, que o autor é o James Clear, e ele traz um conceito que é genial, tá? E parece ser mero jogo de palavras, mas é bem genial. Bem genial, perdão. Ele imagina o seguinte exemplo lá, uma pessoa, por exemplo, que fuma, entrou no processo de largar o vício do cigarro. Evidentemente que ali tem questões químicas, tá? Não estou tratando disso aqui, tem o vício na nicotina, assim por diante, mas estou tratando aqui de uma outra questão aqui de processos neuronais e crenças, tá? E aí a pessoa está ali tentando fumar, está no ambiente ali, depois a gente vai falar do ambiente também, tá? Mas ele está no ambiente ali, alguém vai ali e oferece para ele um cigarro, né? E aí a resposta da pessoa: não, obrigado, eu estou tentando parar de fumar. Parece ok, né? Não quero que eu estou tentando parar de fumar. Mas presta atenção agora aqui. A crença oculta dessa pessoa é que ela ainda é fumante. Ela está só tentando fazer algo diferente. A identidade, o valor, a crença que ela traz ainda dentro dela é de um fumante que está tentando parar. Percebe? Essa mesma situação, a pessoa oferece o cigarro para a pessoa e a pessoa fala: não, obrigado, eu não fumo. A diferença pode ser sutil nas palavras, mas é um abismo na neurociência, porque a pessoa não se enxerga mais como fumante. E fumar passa a não mais fazer parte da identidade daquela pessoa, tá? Eu diria que são as duas palavras mais importantes que você pode pronunciar para você mesmo ao longo do seu dia, ao longo da sua vida. Eu sou. É definir quem você é. Quando você consegue construir essa identidade dentro de você de quem você é, você dificilmente vai agir, para não dizer nunca, em
incoerência com as suas crenças e valores, tá? Isso constrói um caminho neuronal dentro de você. Isso constrói crenças e valores que vão ser consultados a todo momento que você precisa tomar uma decisão, tá? E aí serve para a gente também, assim, tem muitos conteúdos para fazer, gente, tem muita coisa boa para vir no canal, por isso que eu peço para você acompanhe o nosso canal, se inscreva, compartilhe com quem você acha que pode contribuir o que a gente traz aqui como reflexão, tá? Porque tem muita coisa boa aqui. O nosso cérebro tem uma característica fantástica, que é ele autorreforçador. Ele vê aquilo que ele quer ver. E isso depende de valores que você vai construindo dentro de você, tá? E a gente vai falar sobre isso, então continue seguindo o nosso canal aqui, seguindo nossos conteúdos, que tem muita coisa boa, tá? Então quando você fala, eu sou péssimo com horário, eu não levo jeito para aprender certas coisas, toda vez que você repete isso, você fortalece uma trilha neuronal, um caminho neuronal que vai validar em você essa crença, tá? Você programa um piloto automático para falhar. Porque na hora que chegar aquele gatilho, aquele impulso, aquele caminho está construidinho. Eu sou ruim nisso aqui. Tá? A gente vai falar mais nisso lá na frente, tá bom? Aqui é mais para falar que crenças e valores precisam ser trabalhados para que você mude um hábito. Tá bom? O objetivo, fundamentalmente, é aquilo que você quer se tornar. Você não quer ler um livro, você quer se tornar um leitor, né? Você não quer correr a maratona, eu quero me tornar um corredor, quero me tornar uma pessoa mais ativa. A sua identidade muda, você percebe? E aí você deixa que esse hábito que você está mudando deixa de ser um peso para você e passa a ser apenas uma expressão de quem você é. Beleza? Eu acho que você já entendeu o que a gente quis passar como recado aqui. Entendeu como esse loop do hábito funciona. E agora acho que você já decidiu que você precisa buscar novas identidades do que você quer assumir. Agora, como é que a gente coloca isso em prática no mundo real, né? Para que a gente consiga dissipar essas distrações que acontecem o tempo todo. Eu vou passar para vocês agora as 3 ferramentas aqui, algumas ferramentas, 3 ferramentas na verdade, que vão te ajudar a você mudar essa preguiça, essa busca pelo automatismo do córtex pré-frontal, do CEO da sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos para algumas dessas dicas aqui. Você se lembra, né, que a gente falou que ele gasta muita energia para, vamos dizer assim, resistir às tentações, né? Então, uma das primeiras dicas é que você não dependa só dele, né? Se você quer parar de comer açúcar, chocolate, deixa de comprar chocolate, deixa de ter chocolate na despensa, por exemplo. O que é isso? Perdão. O ambiente, gente, ele tende a vencer a força de vontade. Tá? Então, de novo, o ambiente tende a vencer a força de vontade. Facilite, o contato com os novos hábitos e coloque dificuldades para que você tenha acesso aos hábitos ruins. Se você quer começar a ler, por exemplo, deixa sempre um livro no travesseiro, na estante, perto de você, tá? E tire o celular de perto, por exemplo. Se o celular fica muito perto de você, na hora de dormir, põe outro cômodo, põe lá na sala. Você vai ter preguiça de levantar para buscar. Sabe por quê? Porque nesse caso, a preguiça, ou seja, aquela atividade que você vai ter que construir a mais, que o seu cérebro não está disposto a fazer, vai jogar ao seu favor. Então construa um ambiente que favoreça a construção desse novo hábito. Porque nesse caso, a preguiça, ou seja, a tendência da preguiça do seu cérebro vai jogar ao seu favor. Facilite o ambiente para a construção de novos hábitos. A segunda dica eu chamo aqui de empilhamento de hábitos. Tá? O que é empilhar um hábito? Você já tem pilotos automáticos aí construídos, né? E caminhos neuronais muito fortes que você faz todo dia, sem pensar. Você escova os dentes, você toma seu banho, assim por diante. Vamos supor que você tem um hábito que fala, meu dia só começa depois do café da manhã, ou de uma xícara de café.
O que você vai fazer? Você vai empilhar, você vai amarrar um novo hábito junto com esse hábito que você já tem, que é tomar um café da manhã. Então, você quer começar a ler, por exemplo? Põe aqui, depois do café da manhã eu vou ler 2 páginas. Concorda que você já tem esse caminho construído? Você vai só amarrar um novo hábito ali. Ó, depois do café da manhã, você põe a próxima atividade que você quer desenvolver. Depois daquele caminho neuronal fortemente construído, põe uma outra atividade ali para que você possa começar a enraizar esse novo hábito nesse velho hábito que você já tem, porque é muito mais simples construir um caminho neuronal com esse caminho forte que já está construído, tá? A outra regra que é bastante importante é a regra dos 2 minutos, é do comece pequeno, tá? Lembra que o seu CEO vai entrar em pânico se você começar a mudar toda a sua rotina de uma hora para outra, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, se você quer virar um leitor, não dá para você começar, vou ler 3 horas por dia, você não vai aguentar, né? Ninguém começa com uma estratégia de perder peso, eu vou perder 10 quilos nesse mês, começa com uma estratégia pequena, tá? E para fazer isso aí, ele gasta muito pouca energia e vai construindo um novo hábito. E tem que ser rápido mesmo, então começa pequeno. Esse exemplo da leitura é bem legal. Você tem aquele hábito de, ó, meu dia depois do café da manhã, do meu cafezinho preto, eu estou pronto para tudo. Está pronto para tudo? Leia 2 páginas de livro. Você vai construir esse hábito aqui e de maneira pequena. Daqui a pouco você está lendo muito sem perceber, porque você virou um leitor. Tá? Seu objetivo não é estudar 2 horas por dia, é virar leitor, né? E aí você constrói de maneira pequena. Eu falei 3, mas eu acabei deixando mais uma aqui que eu acho bem importante, que eu chamo de ancoragem dopamínica. O que é isso aqui? Você tem, evidentemente, hábitos e rotinas que você já tem na sua vida, né? E você tem prazeres que você construiu, você tem gostos, tem coisas que te dão esses picos dopamínicos aqui, né? Música, por exemplo, é um bom exemplo aqui. Você vai começar um novo hábito que exige ali um nível de dedicação que você ainda não tem para aquele novo hábito, ancore com dopamina. Por exemplo, quer fazer exercício, mas não consegue fazer ainda com uma frequência muito grande, ouça a música junto, uma música que você goste, por exemplo, porque o exercício, música vai te trazer aquela carga dopamínica, aquele pico dopamínico que você já tem, em função daquele hábito de música, aquele gosto de música que você tem, aquilo te dá prazer, eu chamo de prazeres do espírito, né? Então quando você tem esse prazer, você tende a fazer alguma coisa que é um pouco mais difícil e vai pesar um pouco menos para você, seja essa coisa qual for, tá? Então põe uma música para ouvir, eu preciso estudar matemática, não é minha praia, mas vou pôr uma música aqui, uma música que você goste, você vê que aquilo passa a ser menos pesado para você. Então é uma outra estratégia legal para você vencer e construir novos hábitos, ancoragem dopamínica, tá bom? A verdade, pessoal, até pus essa figurinha aqui, é que mudar um hábito realmente não é fácil, porque exige que a gente saia religando aqui uma série de conexões dessa fiação maravilhosa que é nosso cérebro, nosso sistema nervoso, e não é fácil, a gente precisa religar esse monte de fiação para que ele passe depois ter um caminho neuronal. Mas o recado principal que eu quero dar para você é que não é, eu vou ter que trocar a câmera aqui, essa mudança de hábito não é nem puramente biológico, não é caráter, não é falta de motivação, mas é o conjunto de todas essas coisas somado à questão do seu autoconhecimento, de quem você é, de princípios, de valores, de crenças que você precisa construir e eventualmente lutar contra a sua própria natureza em alguns momentos para que você possa começar a direcionar esse novo hábito. E quando você une o neuro da ciência com a profundidade do ânima, você consegue se tornar o verdadeiro piloto da sua vida. Legal? Agora, de fato, eu queria ouvir você, eu quero que você comente aí qual a dificuldade, que hábito você tenta mudar há anos, mas seu cérebro ainda te sabota, já que você sabe que quem sabota é você mesmo através desses caminhos que eu disse para você. Convido você a adotar dessas dicas aí práticas que eu disse, que você consegue reconstruir esses caminhos aqui. Começa a testar a partir de amanhã, se possível. Deixe seus comentários aqui e eu te convido para que você siga nosso próximo conteúdo, nosso próximo vídeo. Se esse vídeo, essa reflexão aqui, de alguma forma ligou uma chavinha na sua cabeça, te ajudou a entender um pouco melhor como é que você faz para mudar,
eu peço que você se inscreva no nosso canal, você ative as notificações e juntos a gente consiga transformar o nosso conhecimento em ação. Eu peço também que você compartilhe isso, de repente alguém que você acha que possa ter validade o conteúdo que a gente acabou de passar aqui para você hoje, faça isso. É uma forma da gente melhorar quem está ao nosso redor, que é um dos grandes desafios da vida em sociedade. Nos melhorar e melhorar o nosso próximo. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo conteúdo, até o nosso próximo vídeo no Neuroânima.